Bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meus irmãos. Hoje nós vamos falar a respeito de 4 pecados que passam desapercebidos. E muitas das vezes as pessoas acabam cometendo eles e nem percebem. E a gente sabe, que a Bíblia nos diz que aquele que peca, se faz distante de Deus. Porque Deus é santo e Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles também que permanecem nessa santificação, buscando esse distanciamento do pecado. Então, isso eu acredito que muitas das vezes é a causa pela qual pessoas oram, buscam a Deus e sintam aquele sentimento assim vazio, aquele sentimento de vazio. Aquele sentimento de parece estar orando e nada está acontecendo. Estar cada vez mais distante de Deus. Pode ser porque você talvez esteja cometendo um desses pecados aí que passam desapercebidos e a gente vai ver no vídeo de hoje. O primeiro deles é, que eu anotei aqui, o escândalo, meus irmãos. Vai estar lá registrado em Mateus, no capítulo 18, no versículo 7, que vai dizer assim: ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Então aqui está muito ligado a questão desse tropeçar, a questão desse escândalo com o nosso testemunho. Infelizmente hoje a gente vive um período, um tempo, onde as pessoas estão assim, muito despreocupadas pelo testemunho pela qual estão dando. E muitas das vezes, como eu sempre falo, não é a nossa palavra, a nossa fala que vai evangelizar as pessoas, mas sim é o nosso testemunho. Então, se a gente comete algo que a gente para e pensa antes, reflete, e aquilo pode ser um meio de escandalizar o evangelho, de escandalizar a ponto de outra pessoa ver nos fazendo aquilo e também cometendo e acabando sendo imaturo na fé e caindo no pecado. Então cuide, vigie, pense nas suas atitudes, pense como você está sendo como cidadão, se comportando em meio à sociedade, porque a Bíblia é clara dizendo que ai daquele por meio de quem vira o escândalo. Então o escândalo é esse testemunho que nós temos que dar. Evitar escândalos, evitar nos envolver em conversas vãs, tolas e dar um bom testemunho como cristãos, como filhos de Deus a este mundo, sendo sal da terra e luz do mundo, como diz a palavra. O segundo, irmãos, é o orgulho. Essa é uma palavra que eu vou confessar para você, odeio ela, odeio. Orgulho, porque a Bíblia vai dizer assim, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Se tem uma coisa que nós temos que fazer é nos orgulhar, sabe em quem? Em Jesus Cristo. Porque quando nós entendemos que a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é miserável, esse sentimento não está no nosso coração. Mas em muitas das vezes o velho homem tenta aflorar e às vezes até pensamos assim, como eu tenho orgulho porque eu estudei, porque eu consegui, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Então vigie, o orgulho é um dos pecados que em algumas das vezes acabam passando desapercebidos se nós não vigiarmos. Isso nos afasta da presença de Deus. O terceiro pecado é a falta de perdão. Meus irmãos, aqui o negócio fica feio, hein? A gente acha que não, mas se a gente tiver algo contra o nosso irmão, e olha o que a Bíblia vai dizer em Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-nos, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas que se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Olha quão profundo isso. Por incrível que pareça, se nós tiver aqui um pouquinho sequer de mágoa no nosso coração, de falta de perdão com alguma pessoa, sequer as nossas orações são ouvidas, porque Deus não perdoa. Primeiro nós temos que perdoar os nossos irmãos, aqueles pela qual eu sei que é difícil. Muitas das vezes acabam nos magoando, acabam proferindo palavras de ofensa contra nós, mas nós como filhos de Deus temos que fazer diferença. E o nosso coração, ele tem que estar limpo, porque aí sim, quando nós oramos, o Pai Celestial vai nos ouvir, porque nós temos um coração limpo e puro, perdoando aos nossos irmãos. O que diz a Bíblia? Não é os 2 maiores mandamentos que Jesus resumiu? Primeiro, pela qual nós temos que adorar a Deus, o único Deus, autor e consumador da nossa fé, o Deus Criador. E o segundo maior mandamento é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então é importantíssimo. A falta de perdão é amar ao nosso próximo. Mesmo que às vezes ele quer até ser nosso inimigo, nós precisamos amar e perdoar. E o quarto, meu irmão, pecado que passa desapercebido, está registrado lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 17, que vai dizer assim: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Exatamente isso. Se você sabe que precisa fazer o bem, precisa ajudar alguém que está necessitado diante de você,
ou alguma situação que você tem que estender a mão, Deus te dá a condição, você tem que fazer. Se você não fizer isso, a Bíblia é muito clara dizendo que você já cometeu pecado. Então, se sabemos que precisamos fazer, vamos lá e façamos. O que é para nós, o que Deus revela para nós, coloca no nosso caminho, é para nós fazer. Não é para o outro fazer, é para nós. E por último, para nós encerrarmos esse vídeo aqui, que independente desses pecados, ou você cometendo eles ou não, refletindo por meio desse vídeo, uma coisa essencial que nós precisamos fazer, porque somos pecadores, como falei no início, na nossa essência. E a Bíblia vai dizer lá em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Então, nós precisamos todos os dias confessar diante de Deus os nossos pecados, as nossas iniquidades, para alcançar esse perdão, para prosperar na terra. Não só, eu falo aqui, prosperar na terra, nos meios materiais que Deus tem para nos dar o melhor, mas principalmente na nossa vida espiritual. Nós não vamos conseguir ter uma vida espiritual próspera se não confessarmos os nossos pecados. E muitos ainda pensam, né, hipocrisia, a ponto de esconder algo de Deus. De Deus ninguém esconde nada. Ele sempre vê. Muito além do que o homem vê, ele vê aqui, ó, no coração. Não é só os nossos atos. Pode ser o mais oculto que você conseguir esconder. De Deus ninguém esconde nada. Então confesse seus pecados todos os dias para que você possa prosperar e encontrar a misericórdia do Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e cuide, não caia nisso. Vigie nessas 4 coisas: os escândalos, dê um bom testemunho, o orgulho, faça o bem e perdoa o próximo. É isso que a palavra nos diz.